com Êxodo capítulo 19, versículo 1, 3 meses após a saída do Egito, ocorre então a apostasia do bezerro de ouro. Um dos mais tristes, na verdade, um dos mais incríveis, inacreditáveis episódios de todo o Antigo Testamento. Nós conhecemos a história. Moisés sobe ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 24, e ele se demora ali com Deus, 40 dias, 40 noites. E então, temendo que Moisés não fosse voltar, os israelitas pressionam Arão para que lhes façam deuses, para que fossem adiante deles e pudessem guiá-los pelo deserto. A descrição deste episódio está em Êxodo capítulo 32. Os primeiros 6 versículos, então, Moisés narra o episódio propriamente dito do bezerro de ouro, a apostasia do bezerro de ouro. Logo em seguida, versículos 7 a 10, a ira de Deus. Moisés descreve como que a ira de Deus se manifestou. E então, em seguida, versículos 11 a 14, nós lemos sobre a intercessão de Moisés. Moisés ainda achava que o plano de Deus poderia se realizar, e ele intercede para que Deus não destrua, para que Deus preserve o povo de Israel e se adiante. Quando Moisés desce do monte, então, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos, versículo 19, ele destrói o bezerro de ouro, versículo 20, repetindo, Êxodo 32, se você já puder abrir a sua Bíblia, em Êxodo 32, Moisés destrói o bezerro de ouro, e naquele momento, então, ocorre a separação da tribo de Levi. Quem é do Senhor, vem a mim, disse Moisés. Versículo 26, quem é do Senhor, vem a mim. E então os levitas são os primeiros a se unirem a Moisés, e vários outros se unem também, e na sequência vemos a matança dos apóstatas, no versículo 35. Muito bem, este foi o episódio da apostasia do bezerro de ouro. Mas em que exatamente consistiu esta apostasia? E por que ela foi tão grave aos olhos de Deus? 2 pontos nós precisamos ter em mente para que possamos entender este episódio. Primeiro, a gravidade da apostasia. É claro que a apostasia consistiu numa violação do primeiro e do segundo mandamentos da lei de Deus. Mas mais do que isto, além de uma violação do primeiro e do segundo mandamentos, a apostasia do bezerro de ouro consistiu numa violação da aliança, uma negação completa de Deus. Logo após a revelação poderosa de Deus no Sinai, a outorga dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, e o estabelecimento da aliança entre Deus e Israel, que está descrita nos capítulos 20 a 24. Foi logo em seguida, foi naquele contexto. E se nós abrirmos a Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Êxodo 19, versículos 5 e 6, nós vamos ver o propósito de Deus para com Israel. Êxodo 19. Lembrem-se, Deus estava tirando Israel do Egito para pôr em operação o seu plano, o plano de resgate do mundo. Deus queria influenciar o mundo por intermédio do povo de Israel. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, nós lemos: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 3 pontos eu gostaria de destacar nesta declaração aqui de Deus. Minha propriedade particular. No mundo alienado de Deus, Israel deveria pertencer a ele, ao Criador, ao Deus dos céus e da terra, de modo muito especial. Eles deveriam testemunhar do verdadeiro Deus aos pagãos ao redor,
ao mundo, ser uma luz para o mundo. Israel deveria exemplificar as verdades acerca de Deus. Deus também fala que eles deveriam ser um reino de sacerdotes. Deveriam se oferecer a si mesmos como sacrifícios vivos, totalmente, completamente dedicados, consagrados a Deus. E, finalmente, uma nação santa, separada da degradação que os rodeava, totalmente dedicados ao serviço do Senhor. Deus santo, povo santo, nação santa. Este era o propósito de Deus para com Israel. E então, nós vemos nos versículos 9 a 25, estamos ainda em Êxodo 19, nos versículos 9 a 25, nós lemos sobre os preparativos para a revelação divina. Deus aguardou até que o povo chegasse ao Sinai, e então ali Deus faria as suas revelações supremas para a nação de Israel, a fim de começar então a organizá-los e a prepará-los para o desempenho da sua missão. Então, os preparativos para a revelação divina são descritos nos versículos 9 a 25, e então a revelação propriamente dita nos capítulos 20 a 23, e esta revelação começa exatamente com os 10 mandamentos. E quando vamos ao capítulo 24, assim que a revelação termina, começa no capítulo 20, vai até o versículo 23, as revelações da vontade de Deus, aquilo que ele espera, aquilo que ele é e aquilo que ele espera do povo. No capítulo 24, versículos 7 e 8, nós lemos então a resposta do povo. Concluída a revelação, o povo diz, Moisés diz, Êxodo 24, 7 e 8, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Esse foi o momento em que a aliança de Deus com Israel foi selada. O sangue da aliança foi usado para selar a aliança entre Deus e Israel. Em seguida, capítulos 25 a 31, nós vemos as orientações para a construção do santuário, do tabernáculo. Então, repito, capítulo 19, Deus anuncia o seu plano e nós vemos os preparativos para a revelação. Nos capítulos 20 a 23, a revelação propriamente dita, ou as revelações de Deus para Israel. E no capítulo 24, a resposta do povo. Tudo que o Senhor falou, faremos. E, finalmente, capítulos 25 a 31, as orientações quanto à construção do tabernáculo. Portanto, irmãos, o bezerro de ouro, que vem exatamente no capítulo 32, consistiu numa quebra da aliança. Numa quebra da aliança, muito mais que uma violação do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, foi uma quebra da aliança tão logo ela havia sido estabelecida. Ela acabara de ser estabelecida, acabara de ser selada com o sangue do Cordeiro. A apostasia do bezerro de ouro foi uma negação completa de Deus. Do Deus que os tirara do Egito, dos elevados ideais de Deus para com eles, do propósito divino para com eles, e da promessa, do comprometimento que eles já haviam assumido com Deus, haviam acabado de assumir. Tudo que o Senhor falou, faremos. É por isso que a apostasia do Sinai foi considerada por Deus como extremamente grave. Foi mais do que um pecado. Foi uma negação completa de Deus e do plano, do projeto de Deus para com Israel. Mas a gravidade da apostasia fica ainda mais evidente quando nós entendemos a verdadeira natureza da apostasia. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de enfatizar. O primeiro, a gravidade da apostasia. O segundo, a natureza da apostasia. A apostasia do bezerro de ouro significou um retrocesso à idolatria, ao paganismo, à imoralidade que o povo de Israel havia testemunhado
e certamente praticado no Egito. Vocês se lembram da história que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não vieram sozinhos, muitos outros se uniram a eles. Muitos outros egípcios, pagãos, eventualmente alguns outros estrangeiros também. O Egito era uma nação dominada pelo paganismo, pela idolatria, pela imoralidade. Centenas de deuses, como parte de uma religião complexa e espiritualística. O bezerro de ouro, os estudiosos conjecturam, pode ter relação com o deus touro Apis, que era o deus da vida da mitologia egípcia, ou possivelmente a deusa vaca Hathor, que era a deusa da fertilidade, a deusa da beleza, a deusa do amor e da alegria. A fertilidade era um importante elemento em praticamente todas as religiões pagãs da antiguidade. Tudo dependia da fertilidade. Eu estarei falando agora sobre algumas coisas que são talvez estranhas ou podem soar como novidade para alguns de vocês. Nós vivemos num mundo dominado ainda de alguma forma, regido pela ética cristã, e nós não fazemos ideia de como era o mundo pagão na antiguidade. Fertilidade era um elemento extremamente importante no contexto do paganismo antigo. O ser humano precisava ser fértil para que houvesse procriação, para que a família tivesse continuidade, para que o povo, a tribo, a nação crescesse e tivesse continuidade. A natureza precisava ser fértil, porque o sustento da vida vinha da natureza. O solo precisava ser fértil, a agricultura. Os animais precisavam ser férteis, a caça. Os rios precisavam produzir peixe. E a fertilidade, portanto, era cultuada na antiguidade, no paganismo antigo. E o culto da fertilidade sempre estava associado a práticas sexuais, porque o sexo era exatamente um símbolo da fertilidade. Havia templos pagãos dedicados à fertilidade, dedicados aos deuses da fertilidade, Deus da vida, Deus do amor, Deus da procriação. E nesses templos havia sacerdotes, ou na maioria deles, sacerdotisas, que nada mais eram que prostitutas cultuais. Prostitutas cultuais. O culto, os rituais nestes cultos envolviam sexo e muita bebida, embriaguez. Este era um dos principais cultos da antiguidade. O bezerro de ouro, a apostasia do bezerro de ouro, teve claras conotações sexuais. Se vocês forem comigo em Êxodo capítulo 32, versículo 6. Êxodo 32, versículo 6, nós lemos: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Êxodo 32, 6. Levantou-se para divertir-se. No versículo 25, nós lemos: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Para a vergonha no meio dos seus inimigos. Em outras palavras, a festa, o culto em torno do bezerro de ouro consistiu num ritual de idolatria, uma festa de idolatria, embriaguez e orgia sexual, para a vergonha no meio dos seus inimigos. Israel, que acabara de prometer a Deus, de se comprometer em ser a propriedade particular de Deus, não era mais. Era igual às outras. Israel, que prometera ser um reino de sacerdotes, acabara de abrir mão da sua elevada vocação. Israel, que prometera ser uma nação santa, se revelara, no primeiro momento, já logo de início, uma nação ímpia, imoral, como qualquer outra nação existente no mundo. Como eu disse, irmãos, nós vivemos num mundo ainda, de certo modo, regido pela moral cristã, pela ética cristã.
E por causa disso, muitos de nós sequer imaginamos quão bizarro, quão devasso era o paganismo na antiguidade. Eu gostaria de falar um pouco sobre o paganismo egípcio. Eu vou usar uma linguagem aqui que eu não costumo utilizar. Não me sinto à vontade em utilizar esta linguagem, mas por causa do tópico que nós estamos abordando, eu vou fazê-lo. Como eu disse, que a apostasia do bezerro de ouro envolveu atos de orgia sexual, é claro no relato bíblico, e é fácil de entender quando levamos em consideração a torpeza e a degradação do paganismo egípcio. Permita-me contar-lhes ou relatar-lhes alguns fatos para exemplificar este ponto. Havia no Egito, como em praticamente todas as culturas da antiguidade, um mito ou um relato mitológico sobre as origens, sobre a criação do mundo, por exemplo. No Egito, o mito predominante era de que o mundo veio à existência por meio, notem, nada menos que um ato de masturbação dos deuses. Foi assim que o mundo foi criado. Um ato de masturbação dos deuses, mais precisamente do deus Atum. E foi assim, por meio deste ato, que ele deu origem a um par de deuses irmãos. Portanto, o primeiro ato criativo, aquele que deu a origem e que, portanto, acabou moldando toda a concepção religiosa egípcia, era um ato de masturbação dos deuses. E é por isso que, na religião egípcia, práticas sexuais e a masturbação eram generalizadas. Faraó, por exemplo, eu já lhes falei sobre a importância da fertilidade no mundo antigo. Nascimento, crescimento, frutificação. Todo ano a natureza morre no outono, mas renasce na primavera. Era como se o deus da fertilidade morresse no outono e renascesse na primavera. Na estação das chuvas, no início da primavera, o Nilo transbordava e, ao transbordar, ele fertilizava as águas ao redor e então produzia bastante alimento. O Egito era o celeiro do mundo mediterrâneo, exatamente por causa do rio Nilo e do fato de ele transbordar por ocasião das chuvas. No início da primavera, todas as vezes em que o Nilo transbordava, havia um ritual que era liderado pelo faraó. Ele entrava no Nilo, com águas até os joelhos, aproximadamente, e ali ele se masturbava, celebrando, portanto, a chegada, o renascimento da natureza, a chegada da estação das chuvas, o reinício da fertilidade. Todo o povo, os seus súditos, entravam, ficavam um pouco atrás dele, e quando ele terminava de se masturbar, então era a vez de todo o povo. Era o ritual da masturbação. Este era o Antigo Egito. Na língua egípcia, no Antigo Egípcio, as palavras para sêmen, descendência e inundação do Nilo eram uma só palavra para descrever todas estas coisas. O homossexualismo era uma prática comum no Antigo Egito, na verdade, em todas as culturas pagãs da antiguidade. O homossexualismo indicava status. A parte ativa, um status superior. A parte passiva, um status inferior, submissão. A prática homossexual no Antigo Egito também estava relacionado com a mitologia, com as histórias dos deuses. Os deuses Sete e Horus, por exemplo, eles entraram numa luta mortal pelo trono de Osíris. Sete era irmão de Osíris. Horus, filho de Osíris. Portanto, Sete era o tio de Horus. E após a morte de Osíris, então, seu irmão Sete entrou numa luta mortal com
contra o filho de Osíris, que era Horus, pelo trono. Na verdade, esta luta foi uma luta sexual. Ela envolvia exatamente estes conceitos de domínio e submissão. Sete, que era o tio, estava levando a melhor nesta luta sexual, de subjugar sexualmente, mediante uma relação homossexual com o seu sobrinho, chamado Horus, que era o filho de Osíris. Sete está levando a melhor. Mas Horus consegue impedir com que o abuso seja consumado. Ele apela à sua mãe Ísis, e juntos, então, eles conseguem enganar Sete e fazem com que ele, Sete, ingira, sem saber, sem perceber, o sêmen de Horus. E, portanto, Horus sai vitorioso naquele duelo sexual. Mitologia egípcia. Bestialidade, sexo com animais. No Egito, havia prática de sexo com crocodilos. Ao que tudo indica, o crocodilo fica meio que sem reação quando virado de costas. E entre os antigos egípcios havia este conceito de que o sexo com um crocodilo era um símbolo de virilidade. Trazia boa sorte, trazia prosperidade. Necrofilia, sexo com cadáveres. Narrado pelo historiador grego Heródoto, ele diz que os egípcios eram obcecados com a vida após a morte, o conceito de vida depois da morte. E havia diversos rituais envolvendo atos de necrofilia, sexo com cadáveres. Muitos no Egito, retardavam o sepultamento ou o embalsamento dos corpos de alguns parentes mais próximos, 3 ou 4 dias, exatamente para evitar que estes corpos fossem abusados mediante atos de necrofilia. Isso também foi herdado da mitologia, das histórias dos deuses. Vocês se lembram de Horus, o filho de Osíris e o inimigo de Sete, o seu tio, que lutavam ali pela sucessão? Pois bem, Horus, de acordo com a mitologia egípcia, era o filho necrófilo de Osíris. Filho necrófilo de Osíris. Quando Osíris morreu, um outro deus, Re, teve relações necrófilas, relações sexuais com o cadáver de Osíris, e o resultado foi o nascimento de Horus. Então, notem, Osíris morre e Re tem relações sexuais com o cadáver dele. Horus nasce destas relações. E agora se envolve numa luta mortal com Sete para ver quem vai subjugar o outro sexualmente. Uma relação homossexual. Outra prática comum no antigo egípcio era a prostituição cultual, a prostituição sacra ou sagrada. Como na antiga Babilônia, a prostituição era vista como um ato de respeito e adoração aos deuses, especialmente no contexto do culto da fertilidade. Prostitutas, na antiga Babilônia e também no Egito, desfrutavam de uma elevada posição social, trabalhavam abertamente e serviam nos templos pagãos, onde a fertilidade era cultuada. Outra prática existente no antigo egípcio era a fluidez de gênero. Como tem se tornado hoje em dia, o gênero era fluido no antigo egípcio, especialmente em relação aos deuses e à vida após a morte. Deuses estavam constantemente morrendo e revivendo nas histórias, na mitologia egípcia, em ciclos comparáveis aos ciclos da natureza, as estações do ano. E neste processo de morrer e renascer, os deuses às vezes mudavam de sexo. Havia também deuses híbridos, figuras femininas com traços masculinos e vice-versa. Deusas de barba, por exemplo. Humanos também mudavam de sexo na vida após a morte, especialmente as mulheres, para garantirem uma transição de sucesso desta vida para a outra vida. E havia diversas outras práticas no antigo Egito. Pederastia, que era o sexo com crianças, poligamia, mutilações, sacrifícios humanos. Praticamente todos os povos pagãos da antiguidade
praticavam sacrifícios humanos. Agora, irmãos, fica mais fácil entender o que aconteceu no episódio do bezerro de ouro e por que ele foi tão ofensivo aos olhos de Deus. Permita-lhes falar um pouco também sobre o paganismo cananita. Israel estava saindo do Egito para ir para Canaã. O paganismo cananita não era muito diferente do paganismo egípcio, no que diz respeito à idolatria e à imoralidade. Também havia uma infinidade de deuses, deuses gerando deuses, e havia deuses da fertilidade. Baal, o deus mais conhecido, o deus cananita mais conhecido, era o deus da fertilidade. Azerá, deusa da fertilidade. Azerá, na verdade, era a mãe de Baal. E Baal, às vezes, é representado como tendo uma cabeça de touro e o corpo de um homem. Baal se tornou dominante ao enganar outros deuses, os deuses do mar, da tempestade, da terra. E é Baal, então, quem traz a chuva, quem traz a fertilidade. E por conta desse conceito de sua relação, de sua associação com a fertilidade, os rituais de adoração a Baal envolviam atos de orgia e de depravação sexual, incluindo-se o homossexualismo. Azerá, como eu disse, também mencionada no Antigo Testamento, era a deusa da fertilidade. Ela era representada como uma mulher nua, grávida e com seios exageradamente grandes. Em outras culturas, a deusa da fertilidade era representada como tendo vários seios, aqueles elementos da mulher que simbolizam fertilidade. E o culto de Azerá também envolvia práticas sexuais. Acreditando que a união sexual entre Baal e Azerá, notem, a união sexual entre mãe e filho, Baal e Azerá, gerava fertilidade, os cananitas se envolviam em diversos rituais de orgia sexual para assegurar uma boa colheita, que eram deuses relacionados à fertilidade. Então, para assegurar uma boa colheita, procriação humana, a procriação animal, os rebanhos, eles se envolviam em cultos à fertilidade mediante rituais sexuais. Havia também a prática do autoflagelamento e sacrifício de crianças, que era absolutamente comum. Como eu disse, há várias culturas, praticamente todas as culturas da antiguidade. Entre os cananitas, diversas outras práticas, as mesmas práticas que eu já declarei, já relatei como existentes no Egito: homossexualismo, pederastia, bestialidade, adultério, poligamia. Irmãos, este era o mundo no qual Deus queria formar uma nação santa. Este era o mundo. Vocês serão para mim uma nação santa, propriedade particular, um reino de sacerdotes. Num contexto daqueles? Dois conceitos fundamentais nós precisamos ter em mente. Primeiro, o conceito de Deus. Segundo, o conceito de criação. Como é Deus? Como é Deus? E como é que o mundo veio a existir? Como é que nós viemos a existir? Quem somos nós? Um povo não é melhor do que os deuses que a sua imaginação idealiza. Um povo não é melhor do que os deuses que a sua imaginação idealiza. O escritor alemão Friedrich Nietzsche declarou que o homem criou Deus à sua própria imagem e semelhança. Nietzsche era ateu, e ele, ao dizer estas palavras, estava se referindo ao Deus bíblico, ao Deus cristão, que o homem criou Deus à sua própria imagem e semelhança. Não é isto que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Quando o homem cria deuses à sua imagem e à semelhança, o resultado é o paganismo egípcio, o resultado é o paganismo cananita e o paganismo de praticamente todas as culturas
da antiguidade. O que Nietzsche, portanto, declara, e o homem criou Deus à sua própria imagem e semelhança, não se aplica ao Deus bíblico, mas se aplica ao paganismo. O homem é e sempre tem sido um criador de deuses, declarou Nietzsche. Isto é verdade com relação ao paganismo. Na Bíblia, encontramos um relato diferente. O ser humano pecador jamais poderia conceber um Deus santo, haja vista os deuses nos contextos pagãos. E o livro de Gênesis foi escrito pelo mesmo Moisés durante o Êxodo. E notem como que o livro de Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a mais fundamental de todas as verdades bíblicas. Não é à toa que a Bíblia começa, que a revelação divina à humanidade, a revelação escrita, começa com esta declaração: no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui está o povo de Israel, portanto. Duas ameaças. A que ficou para trás, o Egito, e a que vinha pela frente, Canaã. Os cananitas eram agricultores. Daí a importância da fertilidade, culto à fertilidade. E os israelitas, ao ocuparem a terra de Canaã, seriam tentados a adotar a religião deles, por conta da preocupação com a fertilidade, com a agricultura, com a caça. A ordem de Deus, portanto, era para que eles destruíssem os cananitas. Não deveria haver qualquer tipo de mistura, absolutamente qualquer tipo de mistura, para evitar a influência pagã. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Israel estava constantemente lutando. A história do povo de Israel no Antigo Testamento é a história de uma luta constante contra o paganismo cananita. O povo cananita não foi totalmente destruído. Êxodo capítulo 34, versículos 12 e 16. Êxodo 34, 12 e 16, nós lemos o seguinte: abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Para onde vais? Para que não te sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses. Aqui a palavra, o verbo prostituir, tem um sentido duplo. Um sentido figurativo, prostituição no sentido de traição, da lealdade a Deus, mas tem também um sentido literal, porque a adoração aos deuses pagãos envolvia atos de imoralidade sexual. Não suceda que em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. A ordem divina era muito clara. Não deveria haver qualquer tipo de relação entre o povo de Israel e os moradores da terra de Canaã, os cananitas. No Antigo Testamento, nós encontramos duas palavras muito interessantes para um conceito muito interessante, por meio de duas palavras para se referir aos cananitas. Existe a palavra goim e existe a palavra gerim. A palavra goim se refere aos pagãos em geral que vivem ao redor de Israel. Então, eles são os goim. O singular é goi, é o estrangeiro. É o estrangeiro, é o pagão que vive ao redor de Israel. O goi, ou o plural, goim. Mas existe uma outra palavra, que o singular é ger, o plural gerim. O
quem são os Gerim? Os Gerim são os mesmos Goim, só que desejassem morar em Israel. Então, os estrangeiros, os pagãos que vivem ao redor de Israel, são Goim. Mas aqueles dentre os Goim que desejassem morar em Israel são chamados de Gerim. É o estrangeiro residente. É o estrangeiro residente. Então, todo aquele Goim, dentre os Goim que desejasse morar em Israel, os Gerim, eles poderiam, caso desejassem desfrutar das bênçãos divinas, por exemplo. Seria possível. Deus permite com que Gerim habitasse em Israel. Mas para isso eles teriam que renunciar inteiramente ao paganismo em qualquer das suas formas. Em qualquer das suas formas. Nenhuma prática pagã deveria ser tolerada em território israelense. Absolutamente nenhuma. Se alguns dos Goim quisessem habitar em Israel, agora os Gerim, portanto, o residente estrangeiro, ele não deveria vir com absolutamente nenhuma prática pagã, renúncia completa do paganismo. E nós encontramos 2 capítulos no livro de Levíticos, capítulos 17 e 18, descrevendo exatamente o que Deus espera dos Gerim. Ou seja, os Goim que desejassem habitar em Israel, agora, então, Gerim, o estrangeiro residente. 2 capítulos, Levíticos 17 e 18. Esses estrangeiros, portanto, que desejassem morar em Israel, deveriam viver de acordo com as leis divinamente estabelecidas de Israel. Vocês se lembram? Eu vou dar apenas um exemplo aqui, Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. É exatamente o mandamento do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o Gerim, nem os estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Então, se algum dos estrangeiros quisesse habitar em Israel, poderiam, desde que abrissem mão do paganismo e vivessem pela lei de Israel, ou pelas leis de Israel. Eles não precisariam se tornar israelenses, mas deveriam viver pelas leis de Israel. Infelizmente, nem sempre isso aconteceu. E Israel lutava constantemente. A história do Antigo Testamento é a história da luta do povo de Deus contra o paganismo. Depois da morte de Salomão, nós conhecemos a história. O reino de Israel foi dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. No ano 931 a.C. No Reino do Norte, o rei Jeroboão, nós lemos isso em 1 Reis, capítulo 12, não vamos ler para ganharmos tempo, mas ele procurou assegurar a lealdade das 10 tribos, porque a divisão do reino de Israel foi assim, 10 tribos para o norte e 2 tribos ao sul. As 10 tribos do norte com a capital em Samaria e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. Roboão, filho de Salomão, ficou como rei das 2 tribos do sul, do reino do sul, o reino de Judá, e Jeroboão ficou como rei das 10 tribos do norte, o reino de Israel. E Jeroboão, então, para assegurar a lealdade das 10 tribos do norte, evitar com que elas fossem a Jerusalém oferecer sacrifícios, porque Salomão, o rei anterior, havia construído o templo em Jerusalém. Então, para evitar, para garantir esta separação e a lealdade das 10 tribos do norte, o que foi que Jeroboão fez? Ele construiu 2 bezerros de ouro e colocou um em Betel, no extremo sul do reino do norte, e outro em Dan, no extremo norte do reino. Bezerros de ouro. Acabe e Jezabel, 9º século antes de Cristo, também no reino do norte, descrito o reinado deles está descrito em 1 Reis, capítulo 16. Elias profetiza os 3 anos de seca por causa da impiedade
da idolatria imposta ou estabelecida por Acabe e Jezabel, 3 anos de seca. O tema é a fertilidade, notem, seca. O tema é exatamente a fertilidade, para mostrar que os deuses pagãos, ali no caso Baal e Azerá, são incapazes de resolver o problema da nação. E ocorre o Monte Carmelo, o episódio do Monte Carmelo, 1 Reis, capítulo 18. Quem é que é capaz de mandar chuva para encerrar esta seca? Quem é o verdadeiro Deus da natureza? Quem é o Deus soberano do universo? E ali estão os sacerdotes de Baal. É o culto da fertilidade. É Jeová ou é Baal? Ministério de Oséias, no 8º século antes de Cristo, eu estou dando apenas alguns exemplos aqui, talvez os mais conhecidos. O livro de Oséias, o tema é a prostituição. Paganismo, idolatria e prostituição, reinantes em Israel. E eu quero ler com vocês algumas passagens do livro de Oséias. Oséias, capítulo 2, versículo 2, por exemplo. Oséias, capítulo 2, versículo 2, o profeta diz assim: repreendei vossa mãe, Israel, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, Deus falando por intermédio de Israel, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. A palavra grega aqui utilizada para prostituições é a palavra porneia, que vai ocorrer em diversas passagens do Antigo Testamento, na versão grega, e do Novo Testamento. Porneia significa toda e qualquer relação sexual ilícita. Versículo 5. Pois a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, os deuses pagãos, Baal, Azerá, que me dão o pão, notem o tema da fertilidade, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo, as minhas bebidas. Tema da fertilidade. Versículo 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, lhe multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram para Baal. Notem como que o conceito de fertilidade era um conceito importante no paganismo antigo, no paganismo cananita, que já havia impregnado Israel. Na verdade, Israel nunca conseguiu se ver livre desta influência das práticas pagãs. Capítulo 4, versículo 14, em Oséias: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais e sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. E eu poderia continuar lendo diversas outras passagens. É o tema inteiro do livro de Oséias. Era a idolatria, mas uma idolatria que se manifestava na prática sexual, mediante atos sexuais absolutamente depravados, ilícitos. E foi por isso que o Reino do Norte foi destruído pelos assírios no ano 722 a.C. Se nós olharmos o relato da destruição do Reino do Norte, em 2 Reis, capítulo 17, versículos 7 a 12, nós vamos ver claramente a causa, a idolatria. Mas uma idolatria que se manifestava mediante depravação sexual. Atos de orgia, de culto sexual, os mais baixos, os mais depravados que nossa mente é capaz de imaginar. E assim o povo de Israel foi varrido do mapa, as 10 tribos do norte completamente destruídas, 722 a.C., desapareceram. E quanto ao Reino do Sul, Judá, com a capital em Jerusalém, Oséias, capítulo 6, versículo 11, depois de um oráculo, depois de uma profecia acerca do Reino do Norte, notem o que o profeta Oséias, que profetizou lá no norte, em Israel,
Note o que ele diz acerca de Judá no sul. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. De alguma forma, o reino de Judá ainda preservava um pouco mais a sua identificação com Deus, mas ainda assim acabou sendo fortemente influenciado pelo paganismo cananita. E em 2 Reis, capítulo 17, versículos 19 a 20, nós vemos a causa da destruição do reino do sul. Nós sabemos que foi pelos babilônios, 200 anos mais tarde. O reino do norte foi destruído no 8º século e o reino do sul foi destruído no 6º século, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu completamente a cidade, levou os judeus cativos para a Babilônia. Foram 3 invasões de Jerusalém, e na terceira delas, 586 a.C., a cidade foi completamente destruída. Jeremias profetizou naquele contexto. Jeremias fala exatamente, ele enfatiza a idolatria. Ele enfatiza a idolatria. Ezequiel também profetizou naquele contexto, fala da idolatria do povo de Israel, inclusive sacerdotes voltados à idolatria. Ezequiel capítulo 5, versículos 5 a 17, ele vai descrever os castigos de Deus, que então se materializam por ocasião da invasão de Nabucodonosor e a destruição completa de Jerusalém. Mas o profeta Jeremias diz que um remanescente voltaria. O cativeiro duraria 70 anos, ao contrário das 10 tribos do norte que foram completamente destruídas, varridas do mapa. Aqueles israelitas do norte desapareceram, tiveram sua identidade étnica completamente destruída. No Reino do Sul, haveria um remanescente. Depois de 70 anos, eles voltariam, um remanescente fiel voltaria do cativeiro. Irmãos, está na hora de concluir a palestra, esta primeira parte da palestra. Eu gostaria de tirar algumas lições agora. O paganismo, em qualquer de suas formas, é um sistema religioso feito por homens. Paganismo é uma contrafação de origem satânica que avilta Deus, o conceito de Deus, visto que no paganismo os deuses não passam de uma projeção da torpeza, da perversão natural do coração humano. No paganismo, os deuses não são melhores do que aqueles seres humanos depravados, ímpios, que os projetam. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas no paganismo, como eu disse, os deuses é que são feitos à imagem e à semelhança humana. Mas uma imagem e uma semelhança depravadas, aviltadas pelo pecado, pelo afastamento e pelo desconhecimento de Deus. E se os deuses são feitos à semelhança do homem pecaminoso, não há qualquer motivação para uma vida, para uma religião e um estilo de vida superiores. Repito, se os deuses são feitos à semelhança do homem pecaminoso, não há qualquer razão ou qualquer motivação para uma religião ou um estilo de vida superiores. Tudo é válido. Tudo é legítimo. Uma visão degradada de Deus que apenas promove ainda mais uma visão degradada do ser humano. Assim é o paganismo. Um círculo vicioso, praticamente sem fim. E assim, a sexualidade, que é um dom do Criador, um dom que de alguma forma nos identifica com Ele, visto que nos confere a capacidade de procriarmos, é talvez onde a deturpação do pecado é mais sentida, na sexualidade. O Deus da Bíblia, porém, é absolutamente puro, santo. Seu caráter é regido pelos mais nobres e elevados padrões morais. Temos um Deus moral. Temos um universo regido por princípios morais. E este Deus, que é puro, santo, não espera nada menos de nós. Nação santa. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor.
A ordem é muito clara, separação completa, absoluta de tudo aquilo que o paganismo representava. Conquanto o pecado tem arruinado e desfigurado a criação original de Deus, o plano de Deus de resgatar a humanidade sempre esteve em operação, ainda que por vezes o mal parecia e parece triunfar sobre o bem. E assim o povo de Israel sempre viveu e continua vivendo a ameaça constante do paganismo degradado, que avilta, que debocha tanto de Deus quanto da sua criação. E aqui estamos nós, às voltas com o neopaganismo. Moisés, durante o Êxodo, era hora de Deus estabelecer a sua nação santa, colocar em prática aquele projeto, seu projeto para com o mundo por intermédio dos descendentes de Abraão. A história do Êxodo demonstra quão difícil foi esse processo. Josué, que substituiu Moisés, momento ali em que eles já haviam se estabelecido na terra de Canaã, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa, diz ele, serviremos ao Senhor. Os profetas, Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Uma batalha que parecia inglória, uma causa perdida, diriam alguns, e a história do Antigo Testamento parece demonstrar isto. Mas Deus sempre teve um remanescente fiel. E é por meio desse remanescente que o seu plano segue adiante. Noé, sua família, Abraão, os patriarcas, a tribo de Levi, lá no episódio do bezerro de ouro, os 7.000 no tempo de Elias, os fiéis judeus no exílio babilônico, as reformas de Esdras e Neemias. E aqui estamos nós, diante dos mesmos desafios espirituais e morais de sempre. Mudam-se os tempos, mudam-se as formas, mas a essência é a mesma. O homem ou concebe um Deus à sua imagem e semelhança, ou tira Deus completamente de cena, substituindo-o por uma visão humana degradada e aviltada da realidade. Sempre foi assim e continua sendo. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, disse a serpente, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Gênesis 3. A essência do pecado é o homem se colocando no lugar de Deus. É o homem tirando Deus de cena. Começou assim e sempre foi assim. E o que esperar de um homem agora pecaminoso? O que esperar de um homem degradado e aviltado pelo pecado? Que tipo de religião esperar? Que tipo de ética, de estilo de vida esperar? E agora, com o abandono quase que por completo de todos os postulados bíblico-cristãos por uma sociedade secularizada e neopagã, vivemos às voltas com uma degradação moral já de certo modo comparável à das piores civilizações do passado. É por isso que a ordem divina não é hoje menos relevante do que o foi no passado, quando ele tirou o povo de Israel no Egito. E para concluir, eu quero ler 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. As mesmas palavras extraídas ou encontradas em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Nação santa, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, em meio a um mundo depravado e pecaminoso. É para isso que Deus nos chama. Sua propriedade particular, um povo que pertence a Deus, que testemunhe do verdadeiro Deus, as pessoas ao redor, que exemplifique as verdades do verdadeiro Deus. Um reino de sacerdotes, oferecer-nos a nós mesmos como sacrifícios vivos, completamente dedicados, consagrados a Deus, nação santa, separados da degradação que nos rodeia, totalmente dedicados ao serviço do Senhor. Deus santo, povo santo. Deus não exige nada menos do que santidade absoluta, completa separação de tudo aquilo que é vil, que é profano, que é degradado. E é por meio daqueles fiéis, o remanescente fiel, que o plano soberano de Deus terá continuidade. Sim, irmãos, o projeto de Deus continua. E Ele nos convida para fazermos parte deste projeto. Que Deus nos abençoe para que todos nós possamos ser um povo santo, fazer parte deste povo e levar adiante este projeto de Deus. Sermos parte desta nação de propriedade exclusiva de Deus, desse remanescente fiel que escolhe servir ao Senhor e que não dobra os joelhos a Baal. Que Deus nos abençoe, irmãos. Minha oração. Amém.